Você quer muito emagrecer, mas não consegue emagrecer. Parece que tem sempre alguma coisa que te mantém no mesmo peso ou um peso a mais. E mais que isso, você às vezes até consegue emagrecer como já a canetinha pra cá, cirurgia plástica pra lá, mas você não consegue manter o peso. Logo, logo você engorda tudo de novo. O que será que tá acontecendo? Por que tem pessoas que conseguem e outras pessoas não conseguem? Por que tem umas pessoas que são magras e outras são gordas? E outras que ficam uma vida inteira gorda? Será que é só genética? Será que tem questões muito mais profundas que isso? Esse vídeo ele vai mudar uma chavinha interna e ele foi preparado com muito carinho pra você. Eu quero começar a falar aqui no Instagram também e aqui no YouTube mais sobre essa questão do corpo, pressão estética e trazer indicação de um livro muito importante que vai nos ajudar bastante. É o livro O Mito da Beleza da Naomi Wolf, que é um livro essencial, tá? O Naomi Wolf, né, nos Estados Unidos, né, não é brasileira, mas vocês entenderam. Ela é maravilhosa, é um livro que compensa muito a ler. Eu acho que não levo ao pé da letra, tá? Eu acho que às vezes, todas as leituras que a gente faz, a gente tem que entender que não é porque aquilo que está sendo apresentado a gente não concorda 100%, que aquela obra, ela deixa de ter valor 100%. Pelo contrário, eu acho que deixa de ter valor ou de ser relevante, né? Pelo contrário, eu acho que tem super sentido a gente ler e se tornar consciente. Apesar dos dados não serem atualizados, são dados importantes que dá pra gente trazer bastante clareza e comparar com o dia de hoje. Isso aqui que tá atrapalhando o nosso vídeo, gente, é o meu computador, porque eu vou abrir aqui. O que acontece? Eu falo demais. Aí eu tirei uma conclusão. A gente fala demais, mas a partir de agora vamos ter um roteiro pra ser seguido, que aí não fica uma confusão, confusão no sentido de não ficar um vídeo enorme da gente falando. Então bora lá. Eu atendi uma cliente minha que eu vou usar a história dela como base aqui pra poder fazer esse vídeo. E sim, eu tô de batom vermelho agora e tô sem nada, porque eu gravei em horários diferentes, né? Eu fui atender e consegui voltar agora pra gravar pra vocês o vídeo, tá bom? Por isso que talvez um pouquinho mais descabelada, com certeza. A primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês é que eu não vou repetir a questão do consciente e do inconsciente, porque isso aqui já tá em todas as aulas em psicanálise pra vocês. Tá tudo disponível, é só entrar na playlist psicanálise e assistir essa questão do consciente e do inconsciente que eu já expliquei. E pra quem tá no processo de emagrecimento, vale muito a pena assistir aquelas aulas lá, tá? O corpo, ele guarda muitas coisas. A gente, muitas das vezes, eu olho pro meu corpo e eu vejo o quê? Uma boca vermelha, braços, e eu vou entendendo que ele tá guardando um coração, uma artéria, e na verdade o corpo, ele guarda muitas coisas. O corpo, ele guarda sintomas, um peso não só físico, mas também ele guarda um peso emocional. Um peso emocional. Será que a comida que você come, ela tá tentando tampar o quê? A gente entende, imagina o nosso aparelho psíquico aqui. A gente tem um aparelho psíquico. Imagina ele com tanto de soldadinhos dentro dele, aguentando, segurando uma barreira de desejos que ele precisa descarregar para ele ter alívio. E tem gente que descarrega isso no SSO, tem gente que descarrega isso fumando, e tem outras pessoas, como por exemplo, descarregam isso na comida. Então a primeira coisa que eu me pergunto quando eu tô no processo de emagrecimento é: pra que eu quero emagrecer? E o que eu ando comendo? Eu ando comendo qual emoção? Eu ando tentando preencher qual falta dentro de mim? E é um exercício, gente, eu já vou entrar na minha questão pessoal, que eu já fui 30 quilos mais gorda. É um exercício que é você se tornar uma pessoa investigativa de si mesma. Afinal, eu só consigo me entender e resolver os meus problemas se eu sei qual é o meu problema. E se eu sei como eu produzo e alimento esse problema. Então, meu problema é que eu tenho preguiça de acordar às 5 horas da manhã para ir malhar. Então, esse é o meu problema, eu tô consciente do meu problema. A partir do momento que eu tenho consciência do meu problema, eu sei que aquilo é um problema e que eu preciso mudar a forma que eu tô enxergando ele. E que eu estou vivenciando esse problema. Aí eu preciso entender que às vezes não é que eu sou preguiçosa em acordar às 5 horas da manhã. É que às vezes, pra minha rotina, 5 horas da manhã é muito pesado acordar. E eu preciso de um outro horário. E eu vou ter o melhor resultado em outro momento. Para de se comparar com a vida do outro. Para de querer colocar a rotina da outra pessoa na sua vida. Ainda mais quando essa pessoa é uma influencer. Gente, tem gente que é CLT, a maioria de vocês, a maioria de nós, CLT. Não tem todo esse tempo.
Compara você com você mesma. Compara a sua vida consigo mesma. Qual é a sua história? Qual é a sua criança ferida? Eu tava conversando com uma cliente e ela me disse que ela tava... recentemente, é engraçado que a gente tava tratando a criança ferida, né? Recentemente eu tenho tomado muito leite com açúcar, igual quando eu era criança. Quando ela me falou isso, eu falei, pois é. Às vezes a nossa criança ferida tá desamparada e a gente faz um agradinho pra ela. A gente come uma coisa que ela gostava muito, tinha uma satisfação. Por exemplo, eu tenho isso com bolo de chocolate. Eu como um bolo de chocolate, aquilo melhora até meu sistema nervoso, pela memória afetiva do bolo de chocolate. Então, a comida, ela tem muito isso, né, dessa questão afetiva. Repara que quando a gente faz um aniversário, a gente faz um piquenique, encontra com a amiga, no café, tem um alimento, tem a comida, tem a partilha, porque a nossa sociedade costurou, assim, essa questão alimentar com essa questão do afeto. O alimento, ele é afeto. Tudo aquilo que eu tenho afeto, eu posso desenvolver um desafeto com aquilo. Lei da dualidade. Se eu tenho muito ódio por uma pessoa, é porque eu tive muito amor por essa pessoa. Eu tive a ciência disso. Consegui inverter. E aí a gente faz coisas no nosso dia. Lembra a diferença do consciente e do inconsciente? Isso aqui tá na aula de psicanálise, eu não vou ficar repetindo. Se você quer entender o porquê que você quer emagrecer, mas você, na hora de ir pra academia, fica com sono, tá tudo lá na aula de psicanálise. E aí ela era uma forma que, imagina, nossa criança ferida tá lá dentro, querendo ser aprovada, triste, porque não foi acolhida por mamãe e papai, porque foi abandonada, porque foi rejeitada. Aí você se torna uma adulta que, em seus momentos de frustrações, você não dá conta de amparar a adulta, mas a criança sim. Aí eu vou lá comer um bolinho de chocolate pra alimentar ela. E acabo, de certa forma, me sentindo muito mal. Porque eu engordo e eu não quero. Eu fico me punindo, eu fico me sentindo insuficiente, eu fico brava, eu fico triste, eu fico com mágoa. E aí você percebe o quê? As emoções. Então, quais emoções está ligada ao prazer com a comida? Certo? Vou lendo aqui as frases que eu anotei e a gente vai comentando por cima disso. A comida, né, na questão da criança ferida, a comida nesses casos, ela não é comida. Ela vira afeto, ela vira colo e ela vira segurança. Isso aqui que eu comentei com vocês é o do acolher a criança ferida. E tanto é que o caso da minha cliente que eu citei do leitinho, quando eu tomo leitinho, eu fico o quê? Eu sinto um carinho, eu sinto um afeto, eu sinto um relaxamento. Às vezes, por exemplo, é muito comum. Às vezes eu tenho muita vontade. E aí, às vezes, eu não tenho isso. Às vezes eu não posso ter isso. Que eu tô me sentindo péssima com o meu corpo, eu tenho vergonha de me relacionar, do outro me tocar. E aí eu queria muito isso, não consigo liberar essa minha vontade, esse meu desejo. E às vezes eu comigo mesma não consigo, porque envolve a sensação de querer que o outro me deseje, que eu me sinta acolhida e amada pelo outro. E por eu não conseguir ter isso, eu vou me sabotar e vou o quê? Assistir um filme na Netflix com um balde de pipoca de chocolate. E vou engordar e vou sentir culpa e entrar em ciclo de repetição. Então eu preciso entender o que me causa prazer, o que me tira prazer, quais são as minhas vontades, o que eu anseio no emagrecimento. Eu quero ser magra. Eu quero ser magra pra quê? Pra ser vista, pra ser aprovada, pra ser validada, pra ser desejada? E isso, a gente ter esses pequenos insights, anotar, se tornar consciente, muda tudo, gente. Muda tudo. Conversar com o desejo, né? Essa minha cliente, gente, ela tem uma mentora que toda vez que essa mentora encosta, eu fico até com sono nas consultas, maravilhosa. E ela conversando com ela, né, trazendo as mensagens canalizadas dessa mentora, ela falou assim, olha, fala pra minha cliente, né, que eu não quero que ela fique brigando com o alimento. Eu não quero que ela olhe pro doce de leite e fale, não posso te comer porque você vai me engordar e eu sinto culpa e eu sinto que isso é um peso. Porque ela já tá tão machucada e ela ficar fazendo isso com a comida, ela vai ficar brigando com a comida e brigando consigo mesma. Então ela precisa mudar a forma como ela olha pra esse alimento que ela deseja. Então eu desejo comer um doce de leite. Aí ao invés de olhar pro doce de leite com esse peso, com essa raiva, com essa rivalidade, essa briga, ela virar pro doce de leite, tô vendo que eu tô te querendo, hein? Mas eu não vou te comer, não.
Você pode me tentar, mas eu não vou te comer, porque eu quero vestir tal vestido e ficar bonita. Não entrando aqui no padrão de que só magra é bonita, tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. E aí, então, é levar a questão com a comida com mais leveza, sabe? Fazer um balde de salada ao invés de comer com nojo, repulsa ou chorando porque aquilo é ruim, é aprender a fazer, sei lá, tô me sentindo a Kardashian, levar as coisas na brincadeira, né? Isso muda completamente o padrão neural. Aquilo para de ser um sofrimento, aquilo para de ser uma punição, tá? E passa a ser uma escolha consciente, uma mudança interna e uma escolha consciente. Eu anotei aqui uma coisa que eu queria falar com vocês também, né? Eu comecei a emagrecer, meu processo de emagrecimento, quando eu parei de me odiar, quando eu parei de me... Porque eu me colocava tão pra baixo que eu senti assim, se eu me odeio, se eu tenho nojo de mim, se eu me acho horrorosa, que valor eu dou a mim? Que respeito eu dou por mim? Que tempo eu invisto em mim? Eu não tenho valor, por que eu vou investir em mim? E lembrando, muitas das vezes, consciente a gente tem um discurso ótimo, de que eu mereço isso, que eu mereço aquilo, mas quem manda na gente não é nosso consciente, não. O consciente nos ajuda a fazer escolhas todos os dias. Eu concordo que o que muda a nossa vida é o nosso padrão comportamental. É o comportamento, a forma que eu escolho levar a minha vida, é a rotina que eu sustento, que eu mantenho. E até para sustentar uma rotina eu preciso me sustentar internamente também, isso é muito difícil. E vice-versa, né? Cada caso é um caso. Tem pessoas que, por isso que a terapia é tão bacana, para você entender onde você se encaixa. Tem pessoas que precisam mudar um comportamento para ela conseguir mudar um padrão interno. Tem pessoas que ela precisa mudar como ela tá dentro dela para ela conseguir fazer esse movimento de fora. Igual tem pessoas que para emagrecer de forma radical, ela corta e ela muda a vida dela completamente. Tem pessoas que é pequenas mudanças. Só que a gente, eu falo por mim também, temos uma dificuldade enorme com o tempo. Eu não tenho valor, por que eu vou investir em mim? E lembrando, muitas das vezes, consciente a gente tem um discurso ótimo, de que eu mereço isso, que eu mereço aquilo, mas quem manda na gente não é nosso consciente, não. O consciente nos ajuda a fazer escolhas todos os dias. Eu concordo que o que muda a nossa vida é o nosso padrão comportamental. É o comportamento, a forma que eu escolho levar a minha vida, é a rotina que eu sustento, que eu mantenho. E até para sustentar uma rotina eu preciso me sustentar internamente também, isso é muito difícil. E vice-versa, né? Cada caso é um caso. Tem pessoas que, por isso que a terapia é tão bacana, para você entender onde você se encaixa. Tem pessoas que precisam mudar um comportamento para ela conseguir mudar um padrão interno. Tem pessoas que ela precisa mudar como ela tá dentro dela para ela conseguir fazer esse movimento de fora. Igual tem pessoas que para emagrecer de forma radical, ela corta e ela muda a vida dela completamente. Tem pessoas que é pequenas mudanças. Só que a gente, eu falo por mim também, temos uma dificuldade enorme com o tempo. Eu era dona de tipo assim, eu só vou emagrecer o dia que eu for pra academia todos os dias e que eu fizer um baita treino direito. E aí eu começava a academia, não fazia treino direito, eu já me sabotava. Já que eu não tô malhando direito, não vale a pena eu ir. Já que eu não tô fazendo direito, que eu não tô conseguindo todo dia, eu começava a sabotar o outro dia. Então a gente entender que às vezes a gente não vai ter uma mudança milagrosa do dia pra noite. Às vezes, Gabriela, eu comecei indo pra academia e até por conta da minha saúde tinha dias que eu não conseguia malhar. E quando eu entrava nesses processos, eu ia pra academia mesmo assim, eu fazia o que tinha que ser feito, entregava o meu melhor pra mim. Eu não fazia um treino pra mostrar pro outro que eu tava treinando. Não tava nem isso, eu tava pensando que eu tava treinando fofo. Eu tava fazendo por mim. Eu tava assim, porque todas as vezes que eu me comprometo com alguma coisa, eu consigo ir levando aquilo, mesmo que lentamente, tendo um crescimento gradual, aquilo me estabiliza. E muitas vezes a gente tem essa atitude de cavaleiro de pau, sabe? Com o mesmo fogo que vem, vai. Se eu não conseguir, então é porque já era. E às vezes a gente tem um crescimento pouquinho, fazendo uma pequena mudança alimentar, tirando um pouquinho ali, tirando um pouquinho aqui. Eu vou contar um exemplo. Eu, Gabriela, tô diminuindo o açúcar agora na minha vida. Eu vou tirar o açúcar de uma vez? Não, eu vou reduzir o açúcar. Eu sou muito doceira, eu adoro, mas eu entendo que eu tenho que diminuir. Adulto faz o que precisa ser feito. E muitas das vezes também uma coisa que eu quero trazer pra vocês aqui, que é inconsciente, é o voto inconsciente do padrão familiar. Quando as mulheres da família são todas gordas,
a gente também é gorda e muitas das vezes a gente faz porque é genética. E não é. É o padrão mental daquelas pessoas daquela família. Eu cresci ouvindo que emagrecer é difícil, que tem que ser emagreceu, porque a fulana que emagreceu a fulana que era magra arrumou um namorado e foi trocada. A fulana emagreceu, ela era magra e depois que ela engordou, o homem não quis ela. Então é melhor a gente ficar gorda que a gente acha um homem que gosta da gente assim e ele não vai embora. A gente cresce ouvindo tanto de coisa, que mulher magra é gostosa, só isso que serve, mulher magra só tem isso de qualidade porque é bonita e que só magra é bonita. São as crenças que estão enraizadas. A gente precisa olhar qual crença, como foi meu padrão familiar. E muitas das vezes a gente não emagrece pelo vínculo de lealdade à família. Inconsciente, lembrando. Se eu emagrecer, eu vou ser diferente. Se eu emagrecer, eu passo a não pertencer. Quanto isso é complexo, né? As mulheres são gordas. Cadê? Deixa eu procurar aqui onde eu parei. Mudar o peso, a gente conseguir manter o peso, vai muito além da questão estética e parte muito da forma como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com o mundo e a forma que a minha criança cresceu vendo e assistindo e presenciando e sentindo o mundo, tá? É inconsciente, muitas das vezes é até um gatilho de sobrevivência emocional. Quando a gente estuda a psicanálise, a gente vê que muitas das vezes a gente acostuma com alguma coisa. E o nosso cérebro, ele vai escolher, né, a nossa mente, ela vai escolher aquele padrão que ele é acostumado. Então, por isso que muitas das vezes a pessoa, ela consegue ficar em um relacionamento em que ela apanha, mas que como ela apanhava, ela era espancada do pai e da mãe, do que um relacionamento com um cara que grita com ela, porque o cara que grita, ela não sabe reagir, mas o cara que apanha, ela já sabe como sobreviver àquilo. Não é consciente. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, vai assistir as aulas de psicanálise, tá? Então, muitas das vezes, lá no fundo, você sente que é melhor pertencer, ser igual a tudo. Em alguns casos, são até mais complexos, né? Se eu emagrecer, eu deixo de pertencer, mas se eu emagrecer, eu passo a ser rejeitada. Não é de forma consciente, lembrando. Então, essa primeira aula que eu falei, né? Pra vocês é trazer alguns insights sobre o processo de emagrecimento. E entender que esse processo de emagrecimento e permanecer com o peso, ele vai muito além do eu quero ficar gostosa, eu quero aquilo. Mas por que eu quero aquilo? Onde eu quero chegar? Eu tinha muito medo de falar pra mim mesma que eu queria ser magra e ser desejada. E me sentir gostosa. Era como se aquilo fosse errado. E às vezes eu precisava só assumir aquilo pra mim mesma. Não, eu quero ser assim, eu quero me sentir assim. Eu quero que quando eu ame uma pessoa, ela me deseje, ela tem desejo pelo meu corpo. Porque eu não tinha desejo pelo meu corpo. E era como se fosse um pecado ser desejada. Eu que não quero ser desejada, vocês entendem, né? Por todo mundo, por todos os caras. Mas pra mim era importante me sentir desejada dentro de um relacionamento. E eu me sentiria se eu fosse amada por mim e por essa pessoa. Só que pra ser amada por mim, eu preciso desconstruir muitas coisas. Quem me ensinou a me amar? Quais elogios eu recebia quando eu era pequena? Como me xingavam? Quais apelidos eu tinha? Como eu me sentia? Então comece a investigar a si mesmo e você vai entender por que sua vida é assim em muitos aspectos. Por que seu corpo é assim. Tem preguiça de acordar e me maquiar. Acorda, passa um batom, passa uma água na cara. Eu queria tanto ser assim, mas eu não consigo ser. Às vezes você não consegue trazer uma mudança grande pra sua vida, mas eu te garanto. Se você, sei lá, fizer a sua sobrancelha, passar um batonzinho, ser mais vaidosa, isso vai te ajudar a emagrecer. Vai te ajudar, porque você vai tirar um pouco o foco, você vai começar a sentir que a sua vida não é mais a mesma, que já tem algumas mudanças aparecendo, isso te ajuda a afirmar, tá bom? Eu até conto para as minhas clientes que meu processo de emagrecimento foi assim, eu comecei aos poucos, eu nem tirava a sobrancelha, eu nem depilava, gente, a perna, juro. E aí eu fui nesse processo de me maquiar um pouquinho, de passar um batom vermelho, de fazer a minha unha, tirar a cutícula. E quando eu fui ficando mais vaidosa, por que eu fui notando lá inconsciente? Opa, eu tenho um valor. Opa, eu tô investindo em mim, vale a pena, eu sou vista. Eu tô me vendo, eu tô me enxergando, eu tô me desejando. Eu estou desejando estar dentro do meu próprio corpo. Porque antes meu corpo era uma prisão. Eu me sentia presa dentro do meu próprio corpo, eu me sentia limitada. E aí é trabalhar o quê? A construção dos padrões. Eu queria indicar outro livro pra vocês,
que é As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Ela também é psicanalista e ela traz um livro maravilhoso, é uma obra-prima, isso aqui é muito bacana, é um livro muito fácil de ler, recomendo. E também o livro da Naomi. Beijo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque eu nunca sei finalizar nunca os vídeos.